Paz de Cristo a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos aqui mais uma vez para juntos continuar aprendendo a palavra do Senhor. O tema que nós estamos trabalhando é esse que está aqui atrás. Já faz mais de mês que nós estamos aqui toda quarta-feira pregando sobre esse assunto do chamado, a nossa responsabilidade, o nosso desafio para ser um crente missional, ser uma igreja missional, uma igreja ativa, um povo que envolve com a evangelização. E nessa noite, continuando o que nós paramos na semana passada, hoje nós vamos estar vendo mais de perto um pouquinho o valor do evangelismo pessoal. Já falamos de tantas coisas, mas hoje, talvez hoje e na próxima semana, ou nas próximas, na semana que vem, na quarta-feira, nós temos a programação das crianças, nós estaremos aqui na quarta, estaremos, ali com as crianças na EBF, mas na outra semana nós voltamos de novo aí, prosseguir com este assunto tão importante. Estou feliz, recebendo ligação dos irmãos, falando sobre evangelização, falando sobre a vida missional da igreja. Isso nós entendemos que é Deus trabalhando através da pregação. Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Esse texto, certamente, nós vamos estar trabalhando com ele, estarei lendo, e mais no final da mensagem, eu volto a esse texto com vocês. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, vamos começar a partir do versículo 16, que diz-nos assim o homem de Deus: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar por todos os modos, levar alguns, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpe ao ar, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Oremos. Pai, no nome de Jesus, obrigado, meu Deus, porque nós estamos, ó Pai, debaixo dessa graça. Porque um dia, meu Deus, alguém se dispôs do seu precioso
tempo, Pai, para falar do Teu Evangelho a nós, para pregar, meu Deus, a salvação à nossa alma. E hoje nós estamos aqui, ó Pai, livre. Fomos libertos, meu Deus, da escravidão, do pecado. Fomos salvos, meu Deus, do inferno, da perdição eterna. E queremos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre nós, meu Deus, uma graça tal, que nós venhamos ficar incomodados, meu Deus, como Paulo, se nós não pregarmos o Teu Evangelho. Que nós venhamos ficar, meu Deus, como endividados contigo, Pai, se nós não falarmos do Teu amor ao nosso semelhante. Ser conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode voltar ao seu assento. Nós vamos estar continuando, irmãos, este assunto tão necessário para todos os tempos. E você já sabe, já está me acompanhando há mais de mês, que a igreja missional, o chamado missional, é exatamente o chamado para todo crente. Todo aquele que um dia aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi lançado sobre ele o desafio de ser um discipulador, de ser um ganhador de alma, de ser alguém que entendesse que a igreja do Senhor Jesus, o seu maior chamado, a sua maior missão, é pregar o Evangelho, é evangelizar. Já falei muito sobre a igreja missional. Se você desejar entender um pouquinho o que é isso, pode ir, as mensagens ficam gravadas, para mim não ficar aqui repetindo todas as vezes, né, todo começo de culto, explicando o que significa isso. Mas vamos continuar. E o tema que nós temos lido é o capítulo de Atos 1, que fala que Deus nos comissionou, né? Nós temos que começar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós estamos aqui trabalhando juntos como a nossa sede, a nossa igreja base, aonde nós estamos plantados, aonde nós cultuamos a Deus com a nossa família, é a nossa Jerusalém. Se nós pretendemos ir para a Judeia, Samaria ou os confins da terra, enquanto nós não firmar as nossas estacas, a nossa base, onde nós estamos, nós não teremos força, nós não teremos condições de ir adiante. Primeiro aqui é o nosso teste, aqui é a nossa base, aqui é onde que nós somos provados para ser aprovados, e é aqui que Deus espera de nós o nosso louvor, o nosso culto, e através do nosso desempenho nessa casa, onde nós estamos, aí Deus agora, Ele certamente, Ele verá em cada um de nós, onde é que Ele poderá nos levar. Alguns ficarão em Jerusalém, é importante ficar em Jerusalém, é importante trabalhar em Jerusalém. Outros permitirá Deus que irá até a Judeia, a região de Jerusalém. Outros certamente terão a graça de Deus para trabalhar com os samaritanos em Samaria, um povo mais difícil um pouco. E finalmente Deus levará alguns até os confins da terra. Mas esse trabalho missional é onde nós estamos, é envolver com a obra de Deus, com o intuito, com a intenção de evangelizar em todas as esferas, em todas as áreas da sociedade, onde você estiver. É na escola, você precisa entender, eu estou aqui com um propósito, eu preciso evangelizar nesse lugar. É no trabalho, é no bairro, é na rua, é no prédio que você mora, é passeando no final de semana com a família, como é maravilhoso, né? Quantas vezes estamos aí com a nossa família, e crianças, as pessoas gostam de criança, e dá um sinalzinho para a criança, e você já começa a pensar, através dessa criança eu chego lá. Através desse sinal aí que essa pessoa deu ao meu filho, aí você começa aquela conversa intencional. Nós temos projeto em todo o nosso procedimento, seja uma boa atitude, enfim, o que for, nós precisamos de respirar isto. Nós precisamos de viver intensamente o ganhar almas. Então, vamos lá, Jerusalém, Judeia, ou Samaria, ou confim da terra, espera por nós. Se a igreja não fizer esse trabalho, o mundo está perdido. Não tem outra solução, não tem outra saída. Ou a igreja trabalha, ou a igreja ganha almas, ou as almas, então, ficará sob o comando de Satanás. Semana passada eu parei aqui, eu disse para você o seguinte, olha, se nós analisarmos bem,
Podemos até nos sentir confortável. A nossa Jerusalém está bem. A igreja aqui, graças a Deus, está muito bem. Nós estamos bem aqui. Nós estamos ganhando alma aqui. Nós estamos com um projeto de aumentar. Tudo isso aí é maravilhoso. Nós estamos recebendo pessoas que quase todo mês, às vezes recebemos, teve um mês nós recebemos quase 30 pessoas aqui, 18 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, família, pastores, obreiros já formados. Estamos bem, graças a Deus. Estamos até preocupados, meu Deus, como que faz? Chega no domingo, não é isso? Os obreiros tiram um para cá, levam para outra sala e enche tudo. E isso é bom. Isso alegra o nosso coração. Casa cheia. Quarta-feira, dia do culto de ensino, nós sabemos que muitos trabalham à noite, outros ainda não foram despertados. Mas, anyway, nós estamos bem em Jerusalém. A Judéia também nós estamos trabalhando aí em Samaria. E chegamos até no confim da terra. Dia 31, nosso pastor Mandiaco vai estar testemunhando aqui da obra missionária que temos lá em Bissau, na África. E ele está conosco aí. Você vai ouvir direto dele onde foi que esse evangelho chegou, meu Deus. Como é que alguém foi tão longe e alcançou a tribo dos Mandiacos? Aí poderia falar assim, então nós estamos satisfeitos. Nós estamos bem em Jerusalém, a Judéia está aqui, Samaria está ali, o confim da terra está lá. Alcançamos o objetivo, sim. Mas a pergunta que eu fiz para você semana passada, e partimos aí, é o seguinte: será em que proporção nós atingimos esse desafio? Será que já terminou? Será que é só isso que Deus quer de nós? Não. Eu respondo para você, é claro que não. Pela bondade e misericórdia de Deus, Ele tem nos permitido fazer a sua obra aqui, ali, lá e distante. Mas eu entendo e acredito que isso é um começo. Isso é um começo. Na hora da oferta, nós ouvimos aqui uma realidade. Você planta hoje e colhe amanhã. E quanto mais você planta, mais você colhe. Eu acredito que nós ainda temos muito a fazer para Deus. Às vezes eu fico pensando, parece, no meu entendimento, que o que nós estamos fazendo até agora, nós estamos só nos estruturando para ir mais adiante. Nós estamos só nos fortalecendo aqui em Jerusalém, nós estamos só organizando a casa, a Jerusalém nossa, para termos força para sair, para termos condições, não só de passar na Judéia, mas de trabalhar na Judéia. Não só de visitar os samaritanos, que é mais distante um pouco complicado no contexto aí, mas fazer diferença entre eles. Não só ir nos confins da terra, mas fazer diferença nos confins da terra. Amém? Amém? Observem. Hoje nós vamos falar sobre o evangelismo pessoal. O que é isto? Ganhar almas foi, é e será o maior chamado de um crente. A maior missão da igreja é ganhar almas. Se a igreja parar de ganhar almas, a igreja para de andar. Então, observe uma coisa. E o evangelismo pessoal? O que é isto? É você pessoalmente levar as boas novas a alguém. Pessoal. Tete a tete. Você e a pessoa. Analisa comigo. Irmãos, com o avanço da tecnologia, coisa que no passado talvez poderia ser uma imaginação na mente dos que pensam mais do que a gente, alguém já tinha pensado que seria possível daqui você ver alguém do outro lado do mundo, daqui você comunicar com o mundo. Eu me lembro que há muitos anos tinha um pastor tentando explicar para a gente como seria, como que o anticristo dominaria o mundo, que a Bíblia fala que ele vai falar para o mundo. Como que alguém poderia falar para o mundo? Aí alguém, não, isso vai ser sobrenatural. Não, mas vai ser um homem. E pensávamos, não tinha ainda a facilidade que tem hoje, eu era novo ainda. Hoje nós já sabemos que nós podemos falar com o mundo ao mesmo tempo. Nós podemos, através dessa base aqui, eu estava vendo uma igreja brasileira, eles estão em 190 países, com programa de televisão, internet, o mundo inteiro.
praticamente. Tem lugar que a internet não vai, mas os programas de televisão estão lá. E eles conseguem entrar ali. Ele consegue comunicar com o mundo, sentado no sofá da casa dele. Incrível. Aí você pode, também, na sua casa, com o seu celular, você tem o mundo como seu espectador. O mundo inteiro. Agora, observe bem. Mas quando nós olhamos para Jesus, e a gente tem alguns documentos aí, livros, que mostram o trajeto de Jesus. Jesus não foi muito longe. Jesus não saiu daquela região de Judeia, ali na Palestina. O lugar que Jesus caminhou foi um curto pedaço de terra. Aí depois de Jesus veio Paulo. Paulo foi mais longe um pouco, mas o mundo de Paulo não era tão grande como hoje. E Paulo também não foi em todos os lugares ainda. Foi mais longe que Jesus, mas não foi tão longe. E não tinha acesso às demais pessoas como nós temos hoje. Porém, estes homens impactaram o mundo da sua época. Jesus, depois Paulo. O mundo ficou assustado com esses dois homens. E não parou por aí ainda hoje. Nós estamos aqui falando, o texto que eu li aqui foi Paulo. 1 Coríntios capítulo 9. Estes homens fizeram algo. Depois nós vimos, tempos depois, nós vimos homens igual o Martim Lutero, por exemplo, fez um grande feito, inteligente. Ele projetou o que deveria fazer para não ser morto antes que se espalhasse. Foi bem Martim Lutero. Nos nossos dias, talvez, Billy Graham, não sei, mas parece que foi um dos que mais alcançou pessoas nessa geração, foi Billy Graham. Milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, não foram alcançadas por eles. Não tiveram acesso, não conseguiram vê-los na televisão da época, não conseguiram ir nas grandes cruzadas que eles fizeram, nem soube da existência deles. Isso agora, nos nossos dias. E essas pessoas, como alcançá-las? É aí que entra o valor do evangelismo pessoal. É aí que entra, que faz a diferença, o evangelismo pessoal. Irmãos, domingo passado agora, dia 17, quando você estava vindo para a igreja, tranquilo no seu carro, sua família, feliz por estar vindo para a sua Jerusalém, encontrar com os irmãos, louvar a Deus juntos, bater aquele papo gostoso que nós sabemos fazer como amigos. Enquanto você estava vindo para aqui, bem ali, na nossa cidade, uma jovem senhora de 30 anos estava sendo brutalmente esfaqueada e foi morta. Dentro de casa. Que triste. Pena, irmãos. Uma moça bonita, nova, criança, filhinha de 7 aninhos. Mas de uma hora para outra, não conheço. Alguém da igreja conhece. Certamente tinha conflito ali. E a igreja? Cadê a igreja? Está vendo? Cadê a igreja missional? Se nós tivéssemos chegado ali, qualquer um de nós, antes, conversado, um bom conselho, trazido para a igreja para sentar aí, não tinha acontecido isso não. Agora vamos lá. Essa já se foi, lamentavelmente. Mas quantas dezenas de famílias neste momento está vivendo este conflito? Aqui no nosso meio. Tem muita gente aí. Todo lugar. Acredito, dificilmente você entrará em uma rua de Framingham que não tenha brasileiro nessa rua. Difícil. Toda esta cidade. Toda essa cidade. Tem brasileiros aí que nós nunca vimos. Nós moramos aqui, eu moro aqui tem mais de 30 anos. Devo que eu não conheço 10% das pessoas que vivem aí. Estão aí trabalhando, dormindo de novo. Tem pessoas que não fazem nada nessa terra a não ser trabalhar e dormir. Mas são milhares.
não têm tempo para Deus, não descobriram ainda o quanto é bom estar aqui juntos, confraternizando, socializando. Não. Coloca metas para ir embora dessa terra e não alcança os objetivos. Aliás, não é que não alcança, ele vai mudando. A pessoa chega aqui, o plano dele é mais ou menos assim: vou comprar uma casa, um carro, umas 4 vaquinhas e vou embora. Compra a casa, compra o carro, 50 vaquinhas. E agora? Mas nunca foi tão fácil comprar as vaquinhas. Vou comprar mais 50. Vou comprar outra casa, o dólar está alto. E aí era 4 anos, aí já passou para 6, 7, 8, aí já passou para 9, 10, 11, 12, 15, e agora? Agora começou a ter raiz aqui também, entendeu? E agora começou a descolar do lado de lá. Quase todos passam por isso, a maioria. E nessa luta aí, vai e volta, que fazer. Quantos, não vou dizer centenas, não, quantos milhares estão aí que não servem mais a Deus? Não serve mais a Deus. Quando estava na imigração lá, mas Jesus, quando eu chegar lá, vou ser mais crente que eu já era no passado. Mas chega aqui, foi tão fácil passar pela imigração que deixa eu comprar minhas vacas e ir embora, entende? O tempo passa. E faz igual Pedro, vai seguindo Jesus de longe até perder de vista. Triste, triste. Aí entra nós, eu e você. Nós temos que entender que nós estamos no meio dessa multidão. E talvez a única coisa que eles precisam é encontrar conosco, para a gente balançá-los, sacudi-los. Ei, acordem. Esse é o trabalho do evangelismo pessoal, que é diferente do evangelismo em massa. Talvez no começo pareça até que estamos incomodando as pessoas, mas não. Não. Se esta mulher que faleceu domingo aí, tivesse chegado alguém lá, com a graça de Deus, tinha salvado essa vida, irmãos. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pense nisso com carinho e entenda, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa cidade de Framingham? Eu tenho certeza que Deus tem projeto com você nessa cidade, Deus tem plano com você nessa cidade, de ganhar almas. Impossível. Impossível. E nós vamos deixar, morre um aqui, morre outro ali, desvia um aqui, desiste outro ali, e nós olhamos de um lado para o outro, entramos na padaria, saímos do restaurante, entramos na prefeitura, saímos do hospital, vamos no lago, tomamos banho, pescamos, fazemos churrasco, damos risada, contamos casos, jogamos bola, quem joga. E as vidas estão aí, tudo do nosso meio. Eu penso nisso, e falei aqui alguns dias, lá de cima, irmãos, Deus olha-nos aqui embaixo, igual formiguinhas andando de um lado para o outro. Deve ser que Deus fica lá assim, agora ele vai encontrar com um crente, não é isso? Lembra que eu falei na semana passada que com certeza Deus pega alguém, desvia alguém do caminho dele e põe no seu caminho. Para você falar, para você evangelizar. Mas às vezes você está muito ocupado. Se nós não tivermos em mente esse propósito, vai passar 1, vai passar 2, vai passar 10, perto de nós não vamos fazer nada. Por quê? Não temos este propósito, não temos esse objetivo. Não saímos de casa, às vezes, com esse objetivo. Lembra do texto que nós lemos? Nosso tempo aqui na quarta-feira é mais curto. Já vi meu relógio, já deu 9 horas. Mas observe, o que o apóstolo Paulo diz? Eu fiz de tudo. Onde Paulo chegava, é no meio dos judeus, é no meio dos bárbaros, é no meio dos que estavam na lei, sem lei, preso. Onde Paulo chegava
com um projeto. Quem é que eu vou falar de Jesus aqui? Como que eu vou começar o assunto do Evangelho aqui? Se você nunca pensar nisto, você nunca vai fazer isto. Agora, se você começar a pensar nisto, se você começar a aceitar esse desafio, você vai ficar surpreso. A quantidade de oportunidade que Deus vai proporcionar para você falar de Jesus para alguém. E mais ainda, quando você começar a ver essas vidas. O Léo demorou 20 anos para ver um pé de coco frutificar, né? Plantou na terra ruim também. Mas começou 20 anos depois. A terra aqui é boa. O evangelho frutifica mais rápido. Aí você começa a ver essas pessoas. Meu Deus, dá fruto. Precisamos de fazer isso em nome de Jesus. O evangelismo pessoal é mais eficaz do que qualquer outro trabalho de evangelização. Claro que nós não desfazemos de nenhum, nós não desmanchamos nenhum outro meio de evangelismo. Trabalhamos e devemos investir em todos, mas analise comigo o evangelismo pessoal. Como ele está à disposição ou ao alcance de todos. Por exemplo, o evangelismo pessoal está ao alcance de qualquer crente. Uma grande cruzada, por exemplo, que esses homens de Deus fazem aí, em outros continentes, em outros povos, não é para qualquer um. Há um custo nisto aí. Não é fácil você conseguir um desses maiores canais de televisão. Além de ser difícil e caro, a maioria de nós também não temos uma boa comunicação para isso aí. Então, fica difícil. O evangelismo, uma grande cruzada, talvez não vai ser para nós. Vai nos custar muito caro e são poucos que Deus chamou para esse trabalho. Os maiores canais de televisão com mais alcance, talvez não teríamos muito sucesso ali com a nossa palavra também, não sei. Alguém tem? Esta é a diferença do evangelismo pessoal. Você não precisa de ter uma boa palavra. Você não precisa de ter um grande conhecimento da palavra de Deus. Não. Pessoalmente. Encontra a pessoa. Não foge dele. Vá até ele. Vá até a necessidade. Conversa com ele, faz amizade com ele. Outra coisa. O evangelismo pessoal não tem nenhum custo. Você não precisa gastar nada. Não precisa investir dinheiro. A conversa é a conversa simples. Não precisa ir longe. Talvez do seu lado. Talvez no seu trabalho, no seu prédio, qualquer lugar que seja. Não precisa ir longe. Não precisa desenvolver um sermão. Imagine se nós fôssemos para a televisão. Aliás, estamos aí. Teríamos que ter um sermão. Se fosse para uma cruzada de um dia ou 3 ou uma semana, teríamos que ter sermão para esses dias tudo. E não é fácil fazer sermão, pregar um sermão. Evangelismo pessoal não precisa de nada disso. Você não precisa desenvolver sermão. Você precisa conversar com a pessoa. Capítulo 4 de João começa com a história de Jesus e a mulher samaritana. Eu tenho vários livros lá em casa, desde muito novo na fé, eu me interessei por esse tema de evangelizar e comecei a comprar material nesse sentido. Tem muitos lá em casa. Observe uma coisa, dificilmente você vai comprar algum material, livro que seja, sobre evangelismo pessoal, que você não encontra a história de Jesus e a mulher samaritana. Ali é o clássico. Jesus, pessoalmente falando com aquela mulher. Só que quando nós chegamos no versículo 35 desse capítulo, imagina, Jesus estava ali, no poço de Jacó, todo cristão conhece essa história. Ele, por ser Deus, ele poderia resolver a questão. Poderia dar uma palavra de ordem, aquela mulher se convertia,
todos os demônios da região fugiam. Mas não. Jesus trabalhou com o meio natural para nos ensinar. A mulher foi pegar água. O que Jesus perguntou? Me dá água. Jesus poderia ter pegado água, talvez, tudo bem, estava com sede, mas a água ali era exatamente o ponto de partida para uma conversa. Da água. A mulher deu para ele um copo d'água, ele deu para a mulher a água da vida. Ele não precisava daquela água, mas ele precisava de iniciar uma conversa. Quando chega no versículo 35, imagina, Jesus e a mulher samaritana, evangelismo pessoal, ali. Quando chega no versículo 35, já está com seus discípulos, falando a história da mulher, agora repercutiu na região, alguns criticando, outros impressionados com a mudança que ocorreu na vida da mulher tão rápida. De repente, no versículo 35, estava todo mundo ali, certamente pensando ali no acontecimento. Jesus, rei, levante os olhos, ergue os olhos e olhe mais adiante um pouco. Esse texto nós podemos usar para um evangelismo de longo alcance, mas também nós podemos usar para o evangelismo pessoal, mais ou menos assim, levanta o seu olho. O que quer dizer isso, levantar o seu olho, erguer o olho, aliás? Acorda, desperta, preste atenção. Eu encontrei essa mulher aqui na fonte, a mulher já está salva. Olha aqui em volta. Olha a quantidade de pessoas semelhantes a essa mulher que está perdida. Abre os olhos. Os campos já estão maduros e os discípulos de novo falharam. Não, falta 4 meses ainda. Jesus, não estou falando de trigo, não estou falando de feijão, de arroz, nem de coco. Estou falando de almas, de pessoas. Já estão maduros, se não colher vai estragar. Framingham, onde nós moramos, maduro. Tem um povo aqui que já está a ponto de apodrecer se a gente não correr atrás deles. Já está passando do tempo. E nós estamos aí, no meio dessa multidão. Jesus diz, abram os olhos. Olhe a quantidade de pessoas. Faz um show aí nessa praça de Framingham. Traz uns 3 cantores do mundo para dançar aí, que você vai ficar assustado. A multidão vai chegar aí. Meu Deus, que isto? Onde que mora esse povo? Mora na sua rua, mora no seu prédio, estuda com seus filhos, trabalha com você, toma café na mesma padaria que você, vai no mesmo hospital que nós vamos. Esse povo. Mas estamos precisando de abre os olhos. Tenha propósito em tudo que você faz. Acorde de manhã cedo pensando nisso, meu Deus. Aqui na região de Boston, viveu um homem aí, depois foi para Chicago, se não me engano. É um dos maiores evangelistas do mundo, Moody, não é isso? D.L. Moody, o nome dele. Ele fez um propósito com Deus. Não posso dormir nem um dia sem ganhar uma alma. Já pensou? Nem um dia. Ele acordava de manhã, orava, dormia pouco aquele homem. Antes dele fazer qualquer coisa, ou antes dele voltar para dormir, ele tinha um compromisso com Deus. Pelo menos uma alma por dia eu tenho que ganhar. Meu Deus do céu, como faz falta uma pessoa dessa nos nossos dias. Enquanto esse homem não dormia sem ganhar uma alma, hoje nós conversamos com os cristãos, muitos irmãos, que já são crentes há mais de 10 anos, não sabem o que é ganhar uma alma. Olha, isso é uma vergonha. E triste ao mesmo tempo. Mas nenhuma alma. Ah, mas eu não levo jeito para isso. Como assim não leva jeito para isso? Eu não acredito que Deus me chamou para isso. Então, a partir de hoje, você tem que acreditar. E até agora você está acreditando na mentira do diabo, está certo? O diabo te enganou que você não foi chamado para isso. Mas toda a Bíblia já nos mostra que você foi chamado para isso. De novo,
Você não precisa de um sermão, não precisa de falar bem, não precisa de conhecer toda a Bíblia. Você simplesmente precisa comunicar, como você faz em todos os lugares que você vai. Comunicar com a pessoa sobre o céu. E desejar isso no seu coração, que você vai ver como que as coisas vão começar a fluir na sua vida. Ganhar uma alma, esse era o objetivo de Moody a cada dia. Então, a igreja missional, o crente missional, irmãos, ele vê diferente. Ele olha diferente. Isso é maravilhoso. Os próprios discípulos e Jesus, imagina bem, só para você ter uma ideia. Jesus é o nosso exemplo maior. Por isso que nós somos chamados de cristãos. O que nós fazemos? Seguimos a Cristo, somos discípulos de Cristo. Cristo, nós somos, então, seus discípulos, cristãos. Vamos lá. Os discípulos e um grupo de pessoas, às vezes nós pensamos que os discípulos eram só os 12, tudo bem, os 12 eram os apóstolos e ao mesmo tempo eles são chamados de discípulos também. Mas Jesus tinha muitos discípulos, não era só os 12 apóstolos. Então havia um grupo de pessoas ali, mulheres, homens. Uma vez ele mandou 70 de 2 a 2, então só imagina, 70 com 12 já deu 82 aí. Mas tinha mais ainda. Eram pessoas que já tinham convertido e estavam perto de Jesus. Mas ainda, eles tinham dificuldade de ver o que Jesus via. Sempre quando eles chegavam, que havia uma multidão, aonde Jesus certamente se alegrava, Jesus chegava e encontrava uma multidão, o coração de Jesus batia. Hoje vai ter salvação nesse lugar. Os discípulos viam esse povo como barulhentos, os discípulos de Jesus, questionadores, com fome só, esse pessoal está com fome, vão despedir eles logo. Via este povo interesseiros, alguém que precisava de ser despedido para voltar para casa, ou alguém que incomodava só. Quantas vezes nós vimos essas frases na Bíblia? Senhor, tem um povo com fome aí, vamos mandar eles embora. Senhor, tem um povo aí que só sabe questionar. Senhor, tem um povo aí que incomoda, não incomoda o mestre. Esta era a maneira que eles viam as pessoas. E às vezes nós vimos também assim. Às vezes nós achamos que as pessoas incomodam, às vezes nós achamos que as pessoas perguntam demais, às vezes nós pensamos que as pessoas só aproximam da gente com interesse em alguma coisa, não é? Pensamos, falhamos. A pessoa às vezes está querendo descobrir o que nós, onde nós congregamos, e nós olhamos, vai pedir ajuda, deixa eu sair fora. Os discípulos pensavam assim. Jesus sempre via as pessoas como alguém que precisava de ser salvo. Olha a diferença. Se você passar a olhar para as pessoas, seja quem for, limpo, sujo, preto, branco, amarelo, grande, pequeno, rico, pobre, quando você começar a olhar para essas pessoas, pelo comportamento delas, você sabe que não são salvos. E você começar a vê-las como um ser humano, como alguém que precisa ser salva. Você sabia que isso aí muda tudo dentro da gente? Agora, se nós ficarmos aí como esses discípulos, pensando que é só barulhento, pensando que é só aproveitador, pensando que é só alguém para incomodar, como é que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus? Esse olhar aí já espanta as pessoas. Esse comportamento nosso já nos distancia das pessoas. Jesus olhava diferente. Não importa a situação que estava essa pessoa, endemoniado, leproso. Jesus olhava além da lepra. Depois dessa lepra tem uma alma. Depois desse barulho do demônio aí tem uma alma. Não se criança, quantas vezes deixai as crianças vir, os discípulos, tira as crianças incomodam Jesus. Não, deixa eles vir. Jesus orava pelas crianças. Senhor, tem um menino ali que está terrivelmente endemoniado. Um dia cai na brasa, outro dia cai na água. Meu Deus, tentamos orar, não deu jeito. Tentamos expulsar o demônio, não saiu.
Jesus, onde traz ele aí? Jesus chegou em Gadara, lembra aquela cidade, aquele lugar? Tinha um endemoniado ali que não tinha mais jeito de mexer com aquele homem. Não havia nenhum tipo de cadeia que pudesse prender a força daquele demoniado. O gadareno, né? Falamos tanto aí. Ele morava lá no sepulcro, lá na montanha. A Bíblia diz que ele gritava dia e noite. Mas gritava, aquele grito daquele endemoniado era traduzido por Jesus como um grito de socorro, me ajuda. Mas ele era mau, ele era ruim, ele estava preso aos demônios. Jesus foi lá ter com ele. Jesus amou aquele homem, sabe? Jesus olhou para aquele homem diferente. Ah, mas Jesus era Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Olhou diferente, faz a diferença. Jesus teve propósito em encontrar com aquele homem. Jesus não tinha um celular só para tirar foto, para postar. Triste. Alguém me mandou um vídeo terrível. 2 homens brigando e um filmando. E um homem daquele apelou lá e matou o outro, literalmente assim. E o outro filmando. Eu fiquei pensando, por que esse infeliz não para de filmar e ajuda? Mas ele tinha interesse, eu vou postar esse negócio. Postou mesmo, chegou até em mim. Mas será possível que ele não podia pegar uma pedra, um pau, alguma coisa, dar um grito? Filmou tranquilo, até um matar o outro. Triste. Hoje, as pessoas vê algo. Não é você, mas um grupo aí. Eles têm um projeto, eu vou filmar esse negócio para me postar. Não era isto que Jesus fazia. Eu vou tirar foto aqui dessa situação, dessa dificuldade. Jesus não via assim. Jesus via uma possibilidade das boas novas chegar ali. Paulo, a mesma coisa. Todo lugar que Paulo chegava, Paulo via uma oportunidade de alguém se converter ali. Evangelismo pessoal. Nós vamos ainda falar muito sobre isso. Até virar um estilo de vida para nós. Até virar para nós uma cultura. Aí funciona. Caso contrário, não vai funcionar. Aí nós esperamos 6 meses para poder fazer um evento para nós sairmos evangelizando. Não tem nada de mal nisso. Amém, vamos fazer. Aí nós nos movemos, fazemos um evangelismo. Não é isso. Não é isso que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para permitir o Espírito Santo de Deus desenvolver em nós um estilo de vida de ganhador de almas. Permitir o Espírito Santo de Deus desenvolver em nós uma cultura de ganhar almas. Aí é diferente. Aí nós não precisamos de esperar um convite para ir ali evangelizar. Nós não precisamos de esperar um convite para ir fazer uma visita. Não. É o nosso estilo de vida, é a nossa cultura. Vai fluir de nós, é automático. Olha a vida de Paulo, onde Paulo pisou, onde Jesus passou e outros homens de Deus. Irmãos, se a igreja não fizer isto, nós estamos andando na contramão do chamado de Deus para nossas vidas. Não fique triste comigo, talvez você não fez ainda, mas não tem problema. Deus vai te despertar e não é tarde para começar. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu vou parar por aqui e depois nós voltamos nesse texto aí, voltamos no texto que eu li, de Paulo, e nós vamos continuar falando sobre este projeto, sobre esse desafio, sobre a maior necessidade, a urgência do Evangelho ser pregado, aonde nós estamos fortalecendo a nossa Jerusalém. Vamos ficar de pé todos, em nome de Jesus? Deus abençoe.